Boa noite, meus irmãos. Estamos mais essa quarta-feira unidos em nome de Jesus para orarmos, lermos a palavra do Senhor e meditarmos nas suas verdades. Vamos fazer uma oração inicial? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome por estarmos na tua presença. Glorificado seja o Senhor, Deus de Israel, Senhor absoluto sobre céus e terra. Nós nos apresentamos diante de Ti humildemente nesta noite, para que possamos, ó Deus, executar esse serviço com o apoio do Teu Santo Espírito. Te invocamos, Te adoramos, Te exaltamos. Tu és o nosso Deus e Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Glorificado seja o Teu nome nesta noite. Nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 145, uma leitura inicial neste salmo, a bondade, grandeza e providência de Deus. Salmo 145. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 8 até o versículo 18. Salmo 145, de 8 a 18. O texto nos diz assim: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Até o versículo 18, meus irmãos, deste Salmo 145, um salmo bendito, edificante, e nós vamos agora passar para alguns momentos de oração intercessória. O Salmo nos diz que o Senhor é benigno, é misericordioso. O Salmo nos diz que o Senhor sustém os que vacilam. E quantas vezes nós vacilamos? Entristecemos o Senhor, o Espírito Santo, e pecamos. Vamos clamar pelas nossas falhas. Também o Salmo nos fala que o Senhor é aquele que está perto, o Senhor é bom para todos. Vamos interceder então, irmãos, pelos que precisam de um socorro bem presente nas tribulações. Entregue no altar do Senhor neste momento o seu pedido, o seu lar, aquele clamor de um desempregado, de um enfermo, de uma família. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Senhor bendito, nós retornamos à tua presença, Senhor, humildemente, clamando perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, Senhor, e miseráveis. Nós caímos, pecamos, entristecemos o Senhor sempre. Sê propício a nós e nos restaure. Restaure as nossas almas,
Perdoa os nossos pecados por pensamentos, palavras, atos, omissões. Ó Deus, como temos falhado contra Ti. Senhor, nós também intercedemos pelos nossos irmãos, tantos que estão entristecidos, tantos que estão enfermos, ó Pai, tenha misericórdia. Muitos outros desempregados, desenganados. Entregamos os lares nas Tuas mãos. Todos os pedidos levantados nesta noite, nós colocamos no Teu altar. Também os agradecimentos pelas bênçãos recebidas. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido misericordioso, benigno, como diz essa palavra maravilhosa deste salmo. Tu és Deus presente, Deus que está perto. Louvado seja o Teu nome. É Natal. O Senhor Jesus veio para estar perto, para estar conosco, Emanuel. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por estarmos também nessas comemorações da presença do Senhor no nosso meio. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Que seja sempre Natal em nossos corações e naqueles sedentos da Tua palavra e da presença do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, te clamamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora para uma segunda leitura desta nossa liturgia nesta noite. Eu quero que você abra em Lucas capítulo 22. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. E nós vamos ler dos versículos 54 a 62. Pedro nega a Jesus. Lucas 22, de 54 a 62. O texto nos diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse texto, meus irmãos, de Lucas, para a nossa meditação nesta noite, e nós vamos orar mais uma vez, clamando ao Espírito Santo que nos ilumine no estudo da Santa Palavra do Senhor. Oremos. Bendito o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor pelas Tuas verdades. E nós te pedimos que Teu Espírito nos ajude, nos ensine, pois nós precisamos de Ti e a Tua palavra, Senhor, edifica as nossas mentes e os nossos corações. É ela a verdade na qual pautamos a nossa existência. Bendito seja o Teu nome pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir do capítulo 22, desse capítulo aí, Lucas registra
a etapa final ali da passagem de Jesus. Jesus foi preso à noite no Getsêmani e manietado por uma escolta. Eles esperavam uma resistência de Jesus àquela prisão. Jesus não reagiu, mas Pedro reagiu durante a prisão e cortou a orelha de um homem chamado Malco. Os irmãos se lembram desta ocasião. Pedro foi advertido por Jesus, que lhe mandou embainhar a sua espada. O Senhor tocou a orelha de Malco e o curou. Em João, Jesus diz: porventura não beberei o cálice que o Pai me deu? Na verdade, Jesus não queria ser dissuadido da sua missão. Ele não queria ser desviado da sua missão. Jesus não trouxe o seu reino pela força, como os reis terrenos. Não era esse o seu objetivo. O versículo 24, 54, ou melhor, nos informa do texto lido de Lucas, que Jesus foi levado primeiro à casa do sumo sacerdote. Foi esta autoridade, o sumo sacerdote, que ordenou a sua prisão. Ali, então, Jesus foi interrogado sobre os seus discípulos e também sobre a sua doutrina. Pedro, irmãos, lá no Getsêmani, tinha sido tão corajoso e tão próximo de Jesus. Os irmãos sabem disso, dessa história. Agora, porém, com a seriedade do caso, Pedro passou a seguir de longe. O versículo 54, ele é encerrado de maneira interessante. Pedro seguia de longe. Eu fiz um estudo com os irmãos na igreja há um tempo atrás sobre esse tópico, essa frase. Pedro seguia de longe. Eu queria retomar com os irmãos esta meditação com o seguinte tema: perigos em seguir a Jesus de longe. Perigos em seguir a Jesus de longe. Estamos em dezembro, comemorando o Natal, e é importante estarmos refletindo e pensando sobre o seguirmos a Jesus. O seguirmos a Jesus. Um perigo em seguir a Jesus de longe, que nós podemos observar no texto, é este. Vamos ver então alguns aspectos. O primeiro é este: é tomar lugar entre os adversários de Jesus. Tomar lugar entre os adversários de Jesus. No versículo 55 nós lemos que juntos eles se assentaram e Pedro tomou lugar entre eles, ali naquele local, no pátio. Vários servos do sumo sacerdote estavam ali, então, ao redor do fogo. Nós sabemos que as noites naquela região, as noites são frias e as pessoas se reúnem ao redor do fogo. Comumente isso acontece e acontecia na época. Pedro agora, seguindo de longe, tomou lugar entre eles. Pedro que disse: eu estou pronto a ir contigo, Jesus, tanto para a prisão como para a morte. Isso está aí no mesmo capítulo 22. Agora, ele está sentado ao lado dos adversários de Jesus. Que mudança brusca, que mudança repentina de Pedro. Onde está a sua coragem? Onde estaria a sua coragem em ser preso e morrer até com Jesus? A verdade, irmãos, é que ele começou a seguir Jesus de longe. Começou a seguir Jesus de longe. Quando nós passamos a seguir a Jesus de longe, nós corremos perigos. Corremos perigos. Um deles é começar a tomar lugar entre os adversários de Jesus. E assim, nós passamos a desprezar a
companhia de Jesus, a companhia do Senhor. Passamos a menosprezar o convívio com o povo de Deus e começamos a valorizar outros povos, outras civilizações, outros agrupamentos. Valorizamos aqueles até que são contra o Evangelho. Com quem você tem tomado lugar? Com quem tem sido? Como têm sido os seus relacionamentos? E os meus também. Será que com os que estão ao lado de Jesus ou com os seus adversários? Seguir a Jesus de longe é começar a ficar perto dos adversários de Jesus. Então, perceba o tema desta noite. Perigos em seguir a Jesus de longe é começar a tomar lugar entre os adversários de Jesus. Mas o texto continua e ele nos ensina que seguir a Jesus de longe pode conduzir a entrar em processo de decadência. Entrar em um processo de decadência. Perceba, diferentes vozes desafiaram naquele instante a fé de Pedro, naquela ocasião tão terrível. Pedro, por três vezes, nega o seu mestre. E ele diz, não é, que o negava, começando com uma criada, uma mulher. E ele disse, eu não o conheço. Uma mulher, uma pessoa inofensiva para a época, para aquela cultura, até sem grande importância na casa e propriamente na sociedade, mas Pedro ali se apresenta de uma maneira intimidada diante dela. Pedro se intimidou com a abordagem de uma simples serva. É o início de um processo de decadência. Mas o processo não para nessa fase. Mateus registra que ele negou com juramento. Com juramento. Eu não conheço tal homem, ele disse. No juramento, ele apelou para que Deus testemunhasse algo que não era verdade. Decadência. Marcos, no seu registro, nos informa que Pedro começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. E é interessante, se você observar o texto de Marcos, ele inicia a narrativa da negação de forma muito peculiar, e ele diz, estando Pedro embaixo no pátio. Estando Pedro embaixo no pátio. Ao começar a seguir a Jesus de longe, Pedro começa a ficar embaixo. Pedro começa a ficar embaixo. É este o processo de decadência. Ir descendo até ficar embaixo. Seguir a Jesus de longe, meus irmãos, é entrar em franco processo de decadência. É entrar no escuro e profundo abismo, no abismo da decadência. Se você está seguindo a Jesus de longe, saiba, você está em processo de decadência. E este recado é para mim também. Vamos ficar alerta, irmãos. Mas aprendemos, irmãos, com esta situação de Pedro, que seguir a Jesus de longe, o texto nos diz, versículo 54, Pedro seguia de longe. Seguir a Jesus de longe também leva a pessoa a lembrar-se da palavra de Deus tarde demais. Tarde demais. O versículo 61 nos informa. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Ele se lembrou da palavra somente após negá-lo. Aí já era tarde demais. Era tarde demais. Por 3 vezes ele teve a possibilidade de se lembrar da palavra, de se lembrar da palavra do alerta, e não se lembrou.
já tinha jurado, já tinha praguejado que não conhecia Jesus, mas em nenhuma dessas situações ele se lembrou da palavra do Senhor. Irmãos, como isso acontece muitas vezes conosco. Não somos diferentes de Pedro. Também, para que se lembrar da palavra de Jesus, ele estava ali aquecido, estava bem com a fogueira dos adversários. Em certo aspecto, ele estava seguro naquele grupo que era ali o dono da situação. O dono da situação. Quantas vezes nos acolhemos nas fogueiras dos ímpios? Nos aconchegamos nesses agrupamentos até daqueles que odeiam a Jesus. E aí nós vamos nos aquecendo com as suas falas, nós vamos nos aquecendo com seus procedimentos, a sua forma de fé. Suas palavras passam até a moldar as nossas vidas e também as suas formas de pensamento. Sabe, irmãos, estando tudo bem, nós não nos lembramos da palavra do Senhor. Somente nos lembramos quando a casa cai. Quando a casa cai. Quando percebemos o grande pecado que cometemos. Davi disse: pequei contra ti somente. O salmista fala isso. Aí é tarde demais. A desgraça já aconteceu. Seguir a Jesus de longe é lembrar-se da sua palavra tarde demais. A palavra do Senhor deve estar vívida em nossa mente. Quando estamos próximos de Jesus, é a sua palavra que aquece os nossos corações, e não é a fogueira dos ímpios. Eu vou repetir essa frase. Quando estamos próximos de Jesus, é a sua palavra que aquece os nossos corações, e não é a fogueira dos ímpios. Então, não se esqueça. Seguir a Jesus de longe é lembrar-se da sua palavra tarde demais, como aconteceu aqui com o servo do Senhor. Mas nós podemos continuar nesse texto, que ele é tão rico e tão produtivo para as nossas almas, e nós podemos aprender, irmãos, que seguir a Jesus de longe, Pedro estava tão perto, e passou a estar tão longe. E seguir a Jesus de longe é correr o risco do quê? De chorar amargamente. Chorar amargamente. Veja o versículo 62 do nosso texto de Lucas 22. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Existem aqueles momentos nos quais nos alegramos muito, momentos tocantes nos quais até chegamos a chorar de alegria. Já aconteceu isso com o meu irmão que me ouve? Você chorar de alegria, de satisfação, de júbilo. Existem esses momentos. Existem também as ocasiões nas quais choramos de tristeza. A tristeza acontece nas nossas vidas em diversas situações, em diversos contextos, diversos acontecimentos, e nós choramos muitas vezes de tristeza. Agora, irmãos, existem as situações nas quais choramos amargamente. Amargamente. Esse é um choro profundo. Esse é um choro duro, amargo. Amargamente. Que choro difícil é o choro amargo. Evitemos, irmãos, esse choro amargo. Evitemos este choro amargo. No relato de Marcos, nós lemos: e caindo em si, Pedro, caindo em si, ele desatou a chorar.
desatou a chorar. Caindo em si, no registro de Marcos, se refere ao entendimento da dimensão do ato praticado. Ele passou a entender a dimensão do seu ato, Após então o canto do galo, nós costumamos dizer, pelo menos as pessoas mais antigas, que a ficha de Pedro caiu. A ficha de Pedro caiu. E ele, perplexo ali, ele refletiu: eu não acredito no que eu acabei de fazer. Certamente isso passou pela sua cabeça. E pensou: quem sabe foi apenas um pesadelo? Quem sabe? Quantas vezes isso aconteceu comigo, também com você, e nós não acreditamos que chegamos a praticar aquilo, a fazer aquilo e a negar até o nosso Senhor, a nossa fé, o nosso Deus. Por vezes isso se passa conosco. Somos contumazes e teimosos, muitas vezes, irmãos, em agir imprudentemente. Será que essa tem sido a sua vida atualmente? A imprudência? Quando nos damos conta da dimensão do nosso ato, só nos resta uma coisa: chorar amargamente. Amargamente. O segredo para evitar essa situação é cair em si, é clamar ao Espírito Santo, é clamar mente sã, mente na palavra do Senhor, é clamar por um espírito ligado a Deus, é refletir antes, sempre. Pedro caiu em si depois que negou e após o galo cantar. Existe um alerta interessante que eu ouvi certa vez que diz: desperte de seu pecado mais cedo que o galo. É, em certo aspecto, até engraçado, mas é algo para a gente pensar. Desperte de seu pecado mais cedo que o galo. Quem sabe você está trilhando um caminho perigoso. Quem sabe eu estou trilhando um caminho perigoso. É preciso despertarmos deste caminho, irmãos. Por quê? Porque seguir a Jesus de longe é grande possibilidade de chorar amargamente. O final dessa trilha é um choro amargo, saiba disso, não é alegria, não é júbilo, não é satisfação. Seguir a Jesus de longe, o final dessa trilha vai dar num choro amargo. Veja aí o primeiro versículo do texto e veja o último. O primeiro nos diz: Pedro seguia de longe, versículo 54. O último nos diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Não existe outra consequência. É o choro amargo que nos espera quando seguimos a Jesus de longe. É este choro amargo que nos aguarda. Meus irmãos, que o Senhor esteja nos abençoando nesta noite, nesta reflexão, neste estudo da palavra do Senhor. E nós estudamos nesta noite, fazendo uma breve recapitulação dos perigos em seguir a Jesus de longe. Vimos na passagem deste servo do Senhor Pedro, que estava tão próximo e cortou a orelha daquele homem, e de repente, num contexto até de rapidez de tempo, ele se viu tão longe e seguia a Jesus de longe. Perigos em seguir a Jesus de longe. Nós estudamos tomar lugar entre os adversários de Jesus, o primeiro perigo. Também entrar em processo de decadência. Será que você já não está em processo de decadência? Ou eu? Outro perigo, lembrar-se da palavra do Senhor tarde demais. Ah, meus irmãos, a palavra do Senhor é a segurança das nossas vidas. E, por último, seguir a Jesus de longe é seguramente chorar amargamente. Como você tem seguido a Jesus? De perto ou de longe? É Natal. Não vamos seguir de longe aquele que veio ao nosso encontro e veio tão próximo de nós, Emanuel, Jesus.
Deus conosco. Que Deus nos abençoe e nos ilumine em nome de Jesus. Amém.